Entre todos os astros visíveis a olho nu, nenhum parecia desafiar tanto a observação dos antigos quanto o planeta que conhecemos hoje como Mercúrio. Ora, ele aparecia brevemente antes do nascer do Sol, e ora, desaparecia completamente no brilho da manhã. Poucos dias depois, surgia novamente ao entardecer, como se percorresse caminhos invisíveis entre o dia e a noite. Seu movimento era rápido e imprevisível, muito difícil de acompanhar. Para os gregos, nenhum deus representava melhor essa natureza do que Hermes, o viajante dos mundos e o mensageiro entre os homens e os deuses. Aquele que atravessa fronteiras que nenhum outro deus poderia cruzar. Mas Hermes não começou sua história como um grande deus do Olimpo. Sua primeira aparição na literatura grega já revela aquilo que o tornaria único entre todos os deuses. A principal fonte deste relato é o hino homérico a Hermes, composto provavelmente entre os séculos 5 e 6 a.C. Ao lado dele, encontramos referências importantes na Teogonia de Hesíodo e na obra Biblioteca, atribuída tradicionalmente a Apolodoro. Essas obras não apresentam exatamente a mesma narrativa em todos os detalhes, mas concordam quanto aos elementos fundamentais da origem de Hermes. Hermes era filho de Zeus, o soberano do Olimpo, e de Maia, uma das filhas do titã Atlas. Maia vivia afastada dos demais deuses, em uma caverna no Monte Silene, na Arcádia. Foi ali, longe dos grandes palácios do Olimpo, que nasceu Hermes. Seu nascimento rompe imediatamente qualquer expectativa de um recém-nascido normal. No hino homérico a Hermes, o poeta descreve um acontecimento extraordinário. Hermes nasce ao amanhecer, e antes que o dia termine, já caminha sozinho, observa e olha para as coisas como se estivesse calculando ou planejando algo. O texto apresenta Hermes como uma divindade cuja inteligência manifesta-se desde o primeiro instante da existência. Enquanto outros deuses demonstram sua grandeza pela força ou pelo poder, Hermes revela sua natureza pela astúcia. Essa característica será constante em toda a tradição grega. Hermes nunca vence pela violência, ele vence pela inteligência. Ainda em seu primeiro dia de vida, o hino homérico relata que Hermes encontra uma tartaruga diante da entrada da caverna. Em vez de ignorá-la, ele enxerga nela uma possibilidade. O poeta coloca nos lábios do próprio Hermes palavras de admiração diante do animal, reconhecendo que aquela criatura poderia tornar-se algo extraordinário. Utilizando um casco de tartaruga achado posteriormente e cordas feitas de tripas de animais, uma estrutura de madeira cuidadosamente montada, Hermes constrói um instrumento completamente novo. Nascia então a lira. Esse episódio revela uma característica essencial desta divindade. Hermes é responsável por transformar elementos inexistentes em algo único. Ele observa aquilo que já existe e lhe concede uma nova função. Sua inteligência não está apenas no ato da descoberta, mas sim na criação, envolvendo os elementos existentes em novas possibilidades. Mais tarde, este mesmo instrumento teria um papel decisivo na reconciliação entre Hermes e Apolo. Mas antes disso, o jovem deus realizaria um feito que escandalizaria até mesmo os habitantes do Olimpo. Ainda segundo o hino homérico a Hermes, após construir a lira, Hermes deixa secretamente a caverna. Seu destino é o rebanho sagrado pertencente a Apolo. O que acontece em seguida é uma das passagens mais engenhosas da literatura grega. Hermes conduz parte do gado para longe, mas toma um cuidado extraordinário. Para ocultar os seus rastros, faz os animais caminharem para trás durante parte do percurso, confundindo
quem tentasse seguir as pegadas. Além disso, fabrica para si sandálias improvisadas com os galhos e folhas, tornando ainda mais difícil identificar seu caminho. O poeta não apresenta essas ações apenas como uma travessura. Elas demonstram uma inteligência capaz de inverter as expectativas e resolver diversos tipos de situações de uma maneira completamente inesperada. Hermes domina a arte da mediação, da invenção e da estratégia. É significativo que seu primeiro grande feito não seja um combate, e sim um enigma. Enquanto Hermes realizava um ritual, o deus da profecia e da luz, aquele que conhece todas as coisas ocultas, não consegue inicialmente compreender quem foi capaz de realizar aquele feito. O roubo possui uma característica em comum. As pegadas foram alteradas, os caminhos foram confundidos. O ladrão parece ter desaparecido sem deixar uma resposta. Mas Apolo, utilizando suas capacidades divinas, descobre que o responsável é Hermes. Ele então se dirige até a caverna de Maia. Ali encontra o pequeno deus, aparentemente indefeso. Apolo chega furioso. Ele acusa Hermes de ter roubado seu rebanho, mas Hermes responde de uma maneira inesperada. Ele nega completamente, mesmo sabendo que Apolo teria capacidade de compreender aquilo que ele fez. Mas ele não faz isso através da força, mas sim através da sua comunicação. O recém-nascido argumenta como um verdadeiro mestre da retórica. Ele utiliza a linguagem para criar dúvida, para inverter a situação e desafiar a acusação de Apolo. Apolo, então, não se deixa convencer. Ele sabe que Hermes está por trás do desaparecimento do gado. Então, ele leva o jovem deus até Zeus, seu pai, para que o próprio soberano do Olimpo decida o conflito. Diante de Zeus, Hermes continua utilizando o seu grande poder, a comunicação. Ele tenta convencer seu pai de sua inocência. O episódio possui um tom quase cômico, pois o poeta apresenta Hermes como alguém que, mesmo sendo descoberto, continua tentando argumentar. Mas Zeus reconhece a natureza do filho. Ele percebe que aquela astúcia não é apenas uma falha, é uma qualidade divina de Hermes. Zeus ordena que Hermes revele, então, onde está o gado de Apolo, e o jovem deus conduz Apolo até o local. É nesse momento que acontece uma das transformações mais importantes do mito. Quando Apolo encontra Hermes novamente, ele percebe a lira criada pelo jovem deus. O instrumento chama sua atenção de maneira estonteante. Hermes começa a tocar, e aquilo que era um conflito começa a se transformar numa profunda admiração. Apolo, o deus da música e da harmonia, reconhece imediatamente o valor daquele instrumento feito por Hermes. E então, o mesmo Hermes que havia roubado seu gado, agora apresenta algo completamente novo. Ele transforma completamente aquela situação de conflito e briga em uma relação de troca. E esse é o ponto central da narrativa. Hermes não destrói a ordem dos acontecimentos. Ele reorganiza uma ordem através da sua negociação. Apolo aceita trocar o gado pela lira. A partir dessa troca, nasce uma relação de amizade entre os dois deuses. Apolo recebe um instrumento musical, Hermes recebe em troca o conhecimento de seu lugar entre os deuses e, além disso, Apolo entrega a Hermes o seu bastão dourado, posteriormente associado ao caduceu. Esse episódio é uma das melhores representações da natureza de Hermes. Na tradição grega, Hermes recebe posteriormente o papel de Psicopompos, o guia das almas, aquele que conduz os mortos ao mundo subterrâneo. Esse papel não seria uma coincidência e reforça ainda mais a essência de Hermes e o seu poder. O mesmo Deus, capaz de atravessar as fronteiras entre homens e deuses, também atravessa a maior fronteira de todas, aquela entre a vida e a morte. Este mito nos leva a compreender a formação
de uma figura completamente extraordinária. Hermes teria impressionado os deuses com todo o seu poder e astúcia, e a civilização romana utilizaria posteriormente toda esta herança para conceber parte do mito que nós conhecemos hoje. Um dos aspectos mais marcantes da mudança na simbologia de Hermes para Mercúrio é a sua ligação com o comércio. Mas para compreender essa relação, precisamos abandonar uma visão moderna que separa comércio e religião. Para os romanos antigos, atividades humanas importantes possuíam uma dimensão sagrada. O comércio dependia de confiança, de acordos, de palavras firmadas e de relações que eram estabelecidas. Todas essas coisas pertenciam ao domínio simbólico de Mercúrio. O comerciante não precisava apenas de riqueza. Ele precisava de inteligência para fazer a sua negociação, habilidade para se comunicar com diversos tipos de outros comerciantes, capacidade de interpretar situações diversas e rapidez para tomar as decisões. Todas essas qualidades pertencem ao arquétipo de Hermes Mercúrio. Uma das maiores realizações de Roma foi a sua rede de estradas. O Império Romano dependia da circulação. Os soldados precisavam se deslocar e mensagens precisavam chegar rapidamente. As mercadorias que circulavam precisavam atravessar grandes distâncias, e as informações também seguiam todo este caminho. Roma era uma civilização construída pelo movimento, e nesse cenário, Mercúrio assumia um papel simbólico extremamente poderoso. Ele era o deus dos caminhos, aquele que conhece as rotas, aquele que conecta os lugares separados. A influência de Hermes permaneceu profundamente presente. Ele continuou associado à comunicação divina, o mensageiro e o intérprete dos deuses, aquele que transmite uma mensagem de um nível para outro. Essa função é essencial e os romanos não a abandonam, porque uma mensagem só existe quando há uma ponte entre quem envia e quem recebe. Mercúrio representa essa ponte. Uma das fontes literárias romanas importantes para compreender os deuses é a Metamorfoses. Nessa obra, Ovídio apresenta diversas narrativas envolvendo os deuses e suas transformações. Mercúrio aparece seguindo características herdadas de Hermes: velocidade, inteligência, capacidade de enganar, habilidade diplomática. Ele continua sendo uma divindade que opera nos limites, entre os deuses e os humanos, entre a verdade e a aparência, entre a ordem e o movimento. Outro aspecto importante é a sua associação com todas as negociações. O mundo romano era baseado em alianças, tratados e relações diplomáticas. A palavra possuía poder. Um acordo feito verbalmente podia determinar paz ou guerra. Um mensageiro podia alterar o destino de uma cidade. E, nesse sentido, Mercúrio representa uma força fundamental: a capacidade de resolver diferenças através da sua comunicação. Um dos símbolos mais conhecidos associados a Mercúrio é o caduceu, o bastão com duas serpentes entrelaçadas. Na tradição grega, o bastão está relacionado ao papel de Hermes como mensageiro, mas na tradição romana tornou-se um dos principais atributos de Mercúrio. O símbolo carrega uma ideia importante: a união de forças opostas, duas serpentes, dois movimentos diferentes, mas que estão em uma mesma direção. É importante observar que muitas interpretações simbólicas posteriores atribuíram diversos significados ao caduceu. Mas na tradição antiga, sua função principal está ligada à identidade de Hermes, o mensageiro, o mediador, aquele que estabelece a comunicação. Existe uma profunda relação entre Mercúrio e aquilo que Roma se tornou. Roma cresceu através da circulação de pessoas, de moedas, mercadorias diferentes, leis e informações. Quanto maior o império,
maior a necessidade de conexão com essa divindade, justamente porque ela simbolizava a capacidade de gerar harmonia dentro de toda esta complexidade do crescimento da nação. Ao observar Hermes e Mercúrio lado a lado, percebemos uma continuidade interessante. O Hermes grego, o deus dos limites, da mensagem e da astúcia, se torna o Mercúrio romano, o deus das trocas, do comércio e das conexões humanas. Roma não apagou Hermes, ela ampliou o seu significado. O mensageiro dos deuses tornou-se também o patrono de uma civilização em constante movimento. Mas a história desse símbolo passaria por uma transformação ainda mais profunda. Com o fim do mundo antigo, Mercúrio não desapareceria. Ele seria reinterpretado por filósofos, místicos e estudiosos que enxergariam nesse deus algo além de um mensageiro. Ele se tornaria uma figura associada ao conhecimento oculto, à sabedoria, à compreensão dos mistérios do universo. Seu nome atravessaria novamente as fronteiras da história e surgiria uma nova figura, Hermes Trismegisto. Hermes e Mercúrio ganham um grande protagonismo divino dentro da história de Grécia e de Roma. Porém, o símbolo de Hermes possui uma característica que nenhum império poderia limitar. Ele atravessava as fronteiras. Ele era o deus dos caminhos, e agora ele atravessaria uma das maiores fronteiras de todas, a fronteira entre as culturas. Quando o mundo grego encontrou o Egito, duas tradições antigas começaram a dialogar. De um lado, Hermes, o mensageiro dos deuses, o intérprete da vontade divina, e do outro, Thoth, o deus egípcio associado à escrita, ao conhecimento, à medida do tempo e à sabedoria. Dessa aproximação nasceu uma das figuras mais importantes da tradição filosófica e esotérica ocidental, Hermes Trismegisto. Para compreender essa figura tão fascinante, precisamos primeiro compreender o contexto histórico. Após as conquistas de Alexandre o Grande, no século IV a.C., o mundo mediterrâneo passou por uma profunda transformação cultural. A cultura grega espalhou-se pelo Egito, pela Síria e por diversas regiões do Oriente. O Egito, com sua tradição milenar, entrou em contato com a filosofia grega. O principal centro desse encontro foi em Alexandria. Ali, diferentes sistemas de pensamento começaram a dialogar. A filosofia grega, a religião egípcia e tudo o que esses dois povos haviam desenvolvido sobre astronomia, matemática, medicina e cosmologia. Foi nesse ambiente que surgiu a figura de Hermes Trismegisto. O epíteto Trismegisto significa 3 vezes grande. Esse título expressa a ideia de uma sabedoria extraordinária, mas é importante observar. Hermes Trismegisto não aparece como uma pessoa histórica comprovada da mesma maneira que um filósofo como Platão ou Aristóteles. Ele é uma figura literária e religiosa, uma autoridade simbólica, um sábio idealizado que representa a união entre o conhecimento divino e a compreensão humana. A principal fonte dessa tradição é o Corpus Hermeticum, uma coleção de textos escritos provavelmente entre os séculos I e III depois de Cristo. Esses tratados são apresentados como diálogos entre Hermes e seus discípulos. Neles, encontramos reflexões sobre Deus, a criação do cosmos, a posição do ser humano no universo, a mente divina e o conhecimento espiritual. É fundamental compreender o contexto desses textos. O Corpus Hermeticum não é uma obra de magia popular. Ele pertence a uma tradição filosófica e religiosa da antiguidade tardia. Seus autores
dialogam profundamente com ideias presentes no platonismo e nas tradições egípcias. Um dos temas centrais dos textos herméticos é a busca pelo conhecimento. Mas esse conhecimento não é apenas a acumulação de informações, é uma transformação da própria consciência. No tratado, conhecido como Poimandres, Hermes recebe uma revelação de uma inteligência divina chamada Poimandres. O diálogo apresenta uma visão sobre a origem do cosmos e sobre a natureza humana. O ser humano aparece como uma criatura singular, capaz de contemplar o mundo material, mas também capaz de compreender as realidades superiores. O texto apresenta uma ideia fundamental. O homem ocupa uma posição intermediária. Ele pertence ao mundo físico, mas possui uma dimensão intelectual capaz de se voltar para o divino. Essa ideia seria extremamente influente séculos depois. Poucos símbolos associados ao hermetismo se tornam tão conhecidos quanto esta frase. Ela aparece relacionada à Tábua de Esmeralda, um pequeno texto que se tornou uma das bases simbólicas da tradição alquímica ocidental. A frase expressa uma ideia de correspondência. O universo não é formado por partes completamente separadas. Existe uma relação entre diferentes níveis da realidade. Mas o importante é respeitar o contexto histórico em que todo esse conhecimento é desenvolvido. A interpretação moderna dessa frase frequentemente ampliou seu significado de diversas maneiras. Nos textos herméticos antigos, ela está ligada principalmente à ideia de uma ordem cósmica e de uma relação entre os diferentes níveis da criação. Essa frase seria conhecida posteriormente como aquilo que está em cima é como o que está embaixo. Existe uma continuidade muito interessante quando observamos a imagem de Hermes grego e de Hermes Trimegisto. O antigo Hermes seria o mensageiro, aquele que transmitia a palavra dos deuses. O Hermes hermético torna-se aquele que transmite uma sabedoria sobre a própria estrutura do universo. A palavra deixa de ser apenas a comunicação e se torna um conhecimento divino. Este é o ponto essencial. Para muitas tradições antigas, conhecer o nome de algo significava possuir uma relação mais profunda com aquilo. A linguagem não era apenas uma ferramenta humana, ela era uma ponte entre o pensamento abstrato e a realidade material. Por isso, Hermes, o deus da palavra, tornou-se também o mestre da sabedoria oculta. O caminho de Mercúrio, então, passa a possuir um novo atributo. Antes, estradas, cidades, negócios e comunicação estavam entre todas as características divinas de Hermes e Mercúrio. Mas com Hermes Trimegisto, o caminho da alma em direção ao conhecimento se torna o seu ponto principal. Durante a Idade Média, principalmente durante o Renascimento, esses textos seriam redescobertos e estudados por grandes pensadores europeus. Novamente, traremos a percepção de um grande sábio da antiguidade que leu esses textos e pôde trazer algo ainda mais fascinante nas suas interpretações alquímicas. O seu nome é Paracelso. Paracelso viveu em uma época de transformação profunda. A medicina medieval ainda era profundamente influenciada pelas autoridades antigas. Os escritos de Hipócrates e Galeno dominavam as universidades. Mas Paracelso defendia que o médico deveria olhar diretamente para a natureza, observar, experimentar e compreender os processos ocultos que atuavam nos corpos e nos elementos. Para ele, a natureza não era uma máquina sem significado,
Ela possuía suas correspondências, assim como já vimos na tradição das correspondências por assinatura. Uma das obras fundamentais para compreender seu pensamento é a obra Paragranum. Nessa obra, escrita por volta de 1530, Paracelso apresenta aquilo que considera os pilares da verdadeira medicina. Ele afirma que o médico precisa compreender 4 fundamentos principais: a filosofia, a astronomia, a alquimia e a virtude. Esses 4 elementos mostram algo essencial. Para Paracelso, a medicina não estava separada do cosmos. O corpo humano fazia parte de uma ordem maior. E agora, chegamos ao ponto central deste capítulo: o que Paracelso realmente entende por Mercúrio. E aqui precisamos ter cuidado. Para Paracelso, Mercúrio não é apenas o planeta, também não é apenas um metal conhecido pelos alquimistas. Mercúrio aparece dentro de uma visão mais ampla dos princípios da natureza. Em sua filosofia alquímica, Paracelso desenvolve a ideia de 3 princípios fundamentais: o sal, o enxofre e o mercúrio. Esses princípios não devem ser entendidos simplesmente como substâncias químicas modernas. Elas representam aspectos fundamentais através dos quais Paracelso interpreta a matéria. Dentro desse sistema, o princípio mercurial está ligado àquilo que possui movimento, transformação e capacidade de transição. Mas devemos compreender isso dentro do próprio contexto de Paracelso. Não é uma definição moderna, é uma linguagem filosófica da natureza. O Mercúrio de Paracelso pertence ao estudo das forças que fazem uma coisa passar de um estado para outro. O próprio nome já revela uma continuidade histórica. O antigo Hermes era aquele que atravessava fronteiras. O Mercúrio alquímico mantém essas características. Ele está entre os estados, entre o sólido e o líquido, entre o fixo e o volátil, entre a aparência e a essência de determinado elemento. Muitas vezes, Paracelso usa Mercúrio para explicar por que determinadas substâncias possuem a capacidade de penetrar umas às outras. Por isso, Mercúrio aparece ligado à circulação de processos naturais. Essa parte também aparece em diversos tratados médicos e alquímicos. Enquanto o enxofre é responsável pela combustão e o sal pela fixidez, Mercúrio ocupa uma posição intermediária. Ele consegue conectar e transportar aquilo que há na substância de um elemento para outro. Sendo assim, Mercúrio não é somente a força que conecta, mas também a possibilidade de conexão. Já vimos no vídeo anterior que Vênus seria o impulso que faz com que todas as coisas queiram estar unidas. Mercúrio é o que torna isso possível. É o que faz com que essa ligação aconteça. É o que transforma o desejo imaterial na vontade material. Para a astrologia tradicional, Mercúrio estaria ligado a todo o nosso ímpeto para com as coisas externas. A comunicação com outras pessoas, o encontro do papel e da caneta, o exercício da escrita através de uma poesia ou através de uma reflexão, todos os assuntos que nos levam a materializar um conhecimento que ainda estava na nossa cabeça é referente às matérias de Mercúrio. Para as pessoas que encontram Mercúrio em seu mapa de maneira bem aspectada, sentem-se muito bem em se comunicar com diversas pessoas, formar diálogos, estudar e também gerar conexões com mundos invisíveis. Agora, aquele que tem Mercúrio mal aspectado em seu mapa astral pode ter relações muito profundas com a timidez, o isolamento, com a falta de comunicação e até mesmo a tristeza. Mercúrio traz para nós algo muito importante. Através da Grécia, de Roma e também de Alexandria, vemos como essa divindade não aceita barreiras.
Muitos antigos rezavam para Mercúrio em busca de conhecimento, pois sabiam que esta divindade abençoava todos os magos e filósofos da antiguidade. Como aqui o nosso compromisso maior é em relação à verdade e ao conhecimento, não poderíamos deixar de homenagear esta grande divindade responsável por tudo o que conhecemos hoje, como alquimia, astrologia, magia, filosofia oculta e todos os estudos acerca dos mistérios superiores. Cada época encontrou um novo significado para Mercúrio, mas nenhuma delas abandonou completamente a anterior. Porque talvez Mercúrio nunca tenha sido apenas uma divindade, e sim o símbolo daquilo que existe entre todas as coisas. Entre uma pergunta e uma resposta, entre um mestre e um discípulo, entre uma palavra e o seu significado. Entre o céu observado pelos antigos e o pensamento daquele que o contempla nos dias de hoje. Todos nós vivemos cercados por caminhos. Alguns são feitos de pedra e outros são feitos das nossas ideias. Há caminhos que unem as cidades e outros que unem os séculos. Mercúrio percorre todos eles. Talvez por isso os antigos o tenham escolhido como mensageiro. Não porque fosse o mais forte, o mais hábil no combate, ou talvez o mais rápido, mas porque ele compreendia que nenhuma civilização, nenhum conhecimento ou sequer nenhuma palavra é construída através da força. Ela é construída através da transmissão do conhecimento e do seu exercício. Toda descoberta começa quando alguém observa, mas essa descoberta só transforma o mundo quando alguém a comunica. Essa é a verdadeira herança de Mercúrio. Lembrar-nos que o conhecimento não pertence àquele que o guarda, pertence àquele que o transmite com fidelidade e compromisso. Enquanto houver alguém disposto a aprender e alguém disposto a ensinar, o caminho de Mercúrio jamais será interrompido. Se você aprecia estudos ocultistas e esotéricos, eu peço para que você considere se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, a sua dúvida, pergunta ou depoimento e também um joinha. Este é um espaço livre para que possamos discutir, elucidar todas as maravilhas do mundo ocultista. E nunca se esqueça, luz e sombra são o caminho, mas o caminho é guiado pela luz.